Boa noite, meus amados. Hoje éramos para estarmos juntos como comunidade da MEUC em Imbuia. Infelizmente, isso não foi possível. A situação do Covid-19 em Imbuia, no estado e no Brasil, piorou. Você talvez recebeu uma mensagem nossa com algumas palavras sobre como preparar-se para esse momento de meditação da Palavra de Deus. Creio que alguns de nós conseguiram, antes da mensagem, tirar um tempo para se reunir em família, orar e cantar. Se você não conseguiu tirar esse tempo, quero motivá-lo a fazê-lo após a mensagem. Tire um tempo para orar e cantar com a família reunida. Na mensagem que enviamos por WhatsApp, que consta também na página da MEUC Imbuia no Facebook, estão disponíveis 4 links de músicas que podem nos inspirar a louvar ao nosso Deus. Creio que alguns de nós estávamos com os olhos bem abertos e atentos para o horário das 19h15, quando essa mensagem estreou. Poderíamos dizer que alguns estavam vigiando o relógio, para que não fossem a si mesmos apanhados fazendo outra coisa quando esse momento chegasse. Hoje queremos falar sobre 3 versos que o apóstolo Mateus escreveu em seu relato do Evangelho, que consta em Mateus 24, versos 42 e 44. O contexto desses 3 versos fala sobre o dever de vigiar diante da iminente vinda de Jesus Cristo. Você pode ler todo o capítulo 24 e 25 e perceberá que o tema central está girando em volta do Filho do Homem, termo esse que provavelmente também aparece em sua Bíblia. Já que Mateus quer dizer algo especial sobre quem é Jesus ao usar o Filho do Homem a se referir sobre o Filho de Deus dessa maneira. Mas isso queremos aprofundar em outro momento na mensagem. Antes queremos voltar os nossos olhos para aquilo que o Mateus relatou da fala de Jesus. Convido você a acompanhar a leitura de Mateus 24, verso 42 até o 44. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas compreendei isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, vigiaria e não deixaria de arrombar sua casa. Por isso, ficai também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora que não esperais. Antes, sugeri que alguns estavam atentos para quando o relógio apontasse 19h15. Mas creio que nós, seres humanos, também vigiamos outras coisas e áreas em nossa vida. Você já consegue pensar sobre o que tem vigiado em sua vida? Vou enumerar um exemplo. Um homem tinha um desejo profundo de ser bem-sucedido na vida profissional. Portanto, ficava com os olhos abertos a cada passo que era dado dentro da sua empresa e de alguma oportunidade que pudesse surgir fora da sua empresa. Ele vigiava seus colegas para ver quem era melhor e pior que ele, para que ele pudesse, de alguma forma, estar sempre à frente de seus colegas e receber as melhores oportunidades. No entanto, esse homem não percebeu que em seu lar a família estava se despedaçando. Seus filhos eram tremendamente rebeldes e a esposa estava frustrada por não ter a atenção do marido, que somente passava tempo desejando sucesso profissional. Encurtando a história, o homem não teve sucesso profissional. Antes foi um fracasso, porque seus colegas sabiam que ele era totalmente negligente com sua família. Seus filhos eram conhecidos na cidade por causa da rebeldia que faziam. E sabia que sua esposa estava buscando aconselhamento num grupo de apoio. O que houve de errado na história desse homem? Este homem vigiou, zelou mais pelo sucesso profissional do que pela da sua família e o sucesso dela, da sua família, como plano de Deus. Este homem teve que passar por um novo nascimento para perceber o quanto havia sido enganado com a propaganda de conseguir tudo o que quer com dinheiro, bens e a boa fama profissional. Talvez você se familiarizou com alguns pontos dessa história. Creio que muitas pessoas não ficam vigiando o sucesso profissional com tanto afinco, mas muitos de nós vigiamos outras coisas na vida ainda, como a loucura de querer sempre cursar a melhor faculdade, aquela que dá mais dinheiro,
de conseguir a melhor casa, o melhor carro, o melhor cônjuge, a melhor aposentadoria, a melhor igreja para se conviver ou ainda a melhor filosofia de vida. Enfim, o problema não está em querer coisas boas na vida, como um bom emprego, um bom cônjuge ou ainda uma boa casa e um carro. O problema está na cegueira que nos é causada quando focamos nosso olhar somente para essas coisas e esquecemos que somos dependentes de Deus para termos vida para realizar tudo aquilo que ansiamos. Muitos de nós despejam horas e dias do tempo que Deus nos concede como dádiva através de coisas que vão com o vento, vão com o pó, em áreas da nossa vida. Deus quer que sejamos bem-sucedidos na vida, mas o sucesso que Ele quer em nós, para nós, aponta para Ele mesmo, para Deus. Não tem a ver que as coisas do mundo vão totalmente na contramão daquilo que Deus quer, mas Deus deseja que nós pousemos aquilo que Ele nos dá no mundo para o glorificar. Porque o maior presente, aquilo que Ele quer que a gente foque, está na eternidade, na herança que Ele quer nos dar lá na eternidade. Deus deseja que vigiemos a nossa vida, porque Ele não quer que sejamos apanhados com os olhos abertos em outras coisas a não ser nele. Sabe por que Deus pede que voltemos os nossos olhos nele? Porque Ele sabe que quando não estamos olhando para Ele e o esperando com alegria, estamos olhando para o outro lado. E quando estamos olhando para o outro lado, não estamos dando atenção para aquilo que realmente deveríamos. Vou exemplificar. Imagine-se dirigindo um carro. Você está numa rodovia cheia de veículos e combinou de se encontrar com um amigo ou uma amiga num posto de combustível para irem juntos ao local desejado. Mas para isso você precisa se manter atento, pois não conhece exatamente quando o posto vai aparecer no horizonte. Somente sabe quando está próximo, porque haverá sinais e referências para isso. Então você se distrai com o fluxo de carros na rodovia, esquece de prestar atenção no ponto de encontro, no acesso ao posto, quando vê o posto passou e você não tem mais como entrar no acesso ao posto. Como você combinou com um amigo num determinado horário e avisou-o para seguir adiante caso você não estivesse lá, você sabe que está perdido e que não chegará ao lugar desejado. Assim é a nossa vida. Muitas vezes entramos no modo de acompanhar o fluxo deste mundo e não percebemos que o momento chegou e nos deixou assim, vagos. Nós deixamos de aproveitar a oportunidade, fazendo com que nós perdêssemos tudo aquilo que Deus também queria para a nossa vida. O evangelista Mateus relata com as palavras de Jesus sobre o dever de vigiarmos a nossa vida para a vinda do próprio Filho de Deus. Os evangelhos de Marcos e Lucas fazem o mesmo, e isso aponta para a importância dada pelos 3 evangelistas nessas palavras que Jesus proferiu aos que o ouviam. Essas palavras servem para nós hoje e querem nos fazer atentos para viver uma vida coerente com aquilo que é esperado de nós a partir do momento que chamamos Deus de Senhor em nossa vida. Pois se o chamamos de Senhor, confessamos que Ele é o nosso dono, nosso chefe, nosso proprietário e, portanto, que estamos dispostos a servi-lo com alegria no coração. Porque Deus não é um dono ruim, não é um proprietário ruim, antes Ele é um dono cheio de misericórdia, de amor e graça a nos dar. Mas que também é um Senhor, e um Senhor justo e santo, que requer de nós uma atitude verdadeira e genuína, uma atitude de obediência, não de aparência. Mateus escreve no verso 43 o exemplo que Jesus usou para ilustrar aquilo que Ele falou no verso 42. Aprofundando ainda outro aspecto, aquele que mostra que o vigiar não é uma medida que envolve somente os nossos olhos, que procura sinais e que está disposto a fazer a vontade de Deus somente quando os primeiros sinais da sua volta, da volta do seu Senhor, estiver sendo apontada no horizonte. Jesus ensina que devemos estar sempre preparados. Como o verso 43 aponta, pois assim como o ladrão surge quando não é esperado, Jesus pode chegar quando não esperamos. Pois nossos olhos podem estar voltados para o fluxo do nosso dia a dia.
Jesus ensina com isso que o verdadeiro homem que confessa Jesus como Senhor é alguém que mantém uma vida fiel à palavra de seu Senhor, que é zeloso em buscar em primeiro lugar a vontade de Deus e não a sua. Portanto, o verdadeiro cristão também é aquele que busca o reino de Deus antes de qualquer sucesso no mundo, antes do melhor emprego, do melhor cônjuge, do melhor caso ou do carro, antes, reino de Deus. Por quê? Porque vivendo com os olhos fitos na vinda de Jesus Cristo, na pessoa e na obra de Jesus Cristo, a gente não se preocupa com o sucesso aqui, mas com o sucesso de entrar pela porta da eternidade, porque sabemos em quem confiamos a nossa vida. Além do mais, o homem e a mulher que deseja viver uma boa vida deve fazer tudo, mas tudo para a glória de Deus. Assim, possa escolher um bom trabalho, uma boa esposa ou marido, uma boa casa ou carro, mas tudo isso deve servir como um testemunho do Senhor a quem eu sirvo, pois aponta para a humildade do servo que diz que isso tudo que tem, isso tudo que conquistei não é meu, mas pertence ao Criador de todas as coisas, porque sou apenas um inquilino nesse mundo, que daqui a pouco pode ser levado a morar em outra casa, a qual eu desejo, na verdade, a casa do Pai, a morada eterna. O evangelista Mateus descreveu Jesus Cristo ser chamando de Filho do Homem. Talvez você esteja lembrado que falamos sobre isso no início da mensagem. Agora, em nossos últimos minutos, queremos aprofundar a intenção de Jesus Cristo, a si mesmo chamar de Filho do Homem. Creio que nossa primeira impressão quando olhamos para essa referência a Jesus seja meio confusa, porque Filho do Homem aos nossos olhos parece algo que remeta à nossa vida, alguém que é filho de um ser humano. Por isso, talvez pareça meio estranho quando Jesus fala sobre si mesmo com esse termo. Temos a impressão que ele está falando sobre algo terreno, humano, mas também ficamos com aquela impressão de que possa ser algo diferente daquilo que pensamos. Isso talvez traz um grau de obscuridade ao sentido daquilo que Jesus está falando a respeito dele mesmo. Mas sabemos que principalmente o profeta Ezequiel usou esse termo para descrever como Deus o chamava para anunciar uma mensagem de juízo diante da desobediência do povo de Israel. Além disso, Ezequiel é marcado pelo chamado à responsabilidade do povo diante de Deus, do povo confiar a vida de volta ao Senhor que os libertou da escravidão. Ezequiel encerra seu livro com a mensagem de esperança, onde o templo seria restaurado, ou seja, onde a presença de Deus seria plenamente restaurada. Além disso, o profeta Daniel também é alguém que faz uso desse termo, e o faz em um contexto do final dos tempos. Por isso, quando Jesus Cristo se autodescreve como Filho do Homem, ele está reafirmando a sua vinda. Ele está dizendo que ele virá em juízo e graça para a humanidade. Juízo para aqueles que andaram neste mundo como se o mundo fosse seu. Graça àqueles que entenderam que o mundo era apenas uma estadia, uma preparação para algo maravilhoso que estava para acontecer. Jesus, como Filho do Homem, denota uma autoridade que ele recebeu do Pai ao julgar os vivos e os mortos. Porque ele é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados e pelos pecados de toda a humanidade. E o que tem poder para trazer pessoas para dentro do seu reino, de dar salvação ao perdido, de restaurar a presença de Deus na sua vida e na minha. Portanto, essa mensagem não quer gerar em nós desespero, angústia ou aflição. Afinal, Jesus está voltando, mas isso deve ser algo alegre em nós. Deve despertar em nós fé, esperança e amor para com as outras pessoas, sabendo que o nosso Deus é um Deus vivo, que está atento em nós e que deseja que nós nos encontremos com os seus olhos, que a gente possa olhar para a face de Deus e perceber que Ele já está olhando para nós. Por isso, quero encerrar essa mensagem com uma pergunta. O que tens vigiado em tua vida mais do que a palavra de Deus? O que tens vigiado em tua vida mais do que a palavra de Deus? Desejo a todos
uma abençoada noite de domingo e até o próximo encontro. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra dentro
corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa.